E aí galera, beleza? Falando aqui o Rodrigo, um jeitinho um pouquinho diferente. Você pode perguntar, ué, mas já vídeo de atualização, acabou de sair o vídeo de dicas da rodada, que aliás saiu mesmo, o vídeo da rodada 11 tá aqui no canal já, mas não. Esse aqui não é um vídeo sobre Cartola FC, é sobre futebol nacional, como eu já tinha feito antes, um vídeo bem curtinho comentando a troca de escudo do Atlético Paranaense, que tem sido uma tendência no futebol mundial, e agora a mais nova delas é a Copa do Brasil, que acabou de se encerrar agora. Ontem à noite nós tivemos encerrados todos os jogos da Copa do Brasil, jogos de volta que definiram os classificados para a semifinal, que são eles Atlético Paranaense, o time do Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Bom, eu vim aqui fazer um comentário sobre o que eu achei do desempenho de cada time, vamos falar sobre futebol mesmo. Eu queria começar pelo time do Atlético Paranaense, o time do Atlético Paranaense que vem há uns anos figurando entre as grandes figuras do futebol nacional. O Thiago Nunes deu uma evolução notável para o time do Atlético Paranaense na questão tática, é um time que sabe jogar, não tem tantas peças assim de destaque no futebol, a não ser crias da base como o Bruno Guimarães, que se destaca, o Nicão, que é um jogador médio, assim como o Rony, não tem um elenco recheado de estrelas, talvez o que mais se destaque ali seja o Marcos Ruben, que conseguiu, junto ao jogo de casa por 1-1, esse jogo fora de casa contra o Flamengo por 1-1, eliminar a equipe do Flamengo nos pênaltis. Um dos grandes destaques dessas quartas de finais foram as eliminações tanto de Palmeiras quanto do time do Flamengo, os dois times mais ricos do futebol nacional, sempre no começo da temporada são colocados como favoritos para a disputa de vários desses títulos que todas as equipes disputam na temporada, acabaram caindo nas penalidades máximas. E aí levanta aquela questão, dinheiro ganha jogo? Bom, eu acho que não é tanto por aí. O time do Flamengo vem agora de um início de trabalho do Jesus, que acabou de entrar no comando técnico da equipe, deu uma vitória avassaladora contra o time do Goiás, mas eu ainda não vejo o trabalho do Jesus refletido no futebol do Flamengo. É uma coisa que ainda vai levar um tempo. Obviamente a torcida do Flamengo ficou muito encalorosa após a vitória do 6-1 contra o Goiás, mas o time do Flamengo ainda vai ter que melhorar muitos pontos que já vinham sido apresentados como problemas antes do Jesus entrar, quando a gente tinha ali o Abel Braga como treinador da equipe do Flamengo. Eu acho que essa eliminação na Copa do Brasil não é nenhum pesadelo para a equipe do Flamengo. O time do Flamengo já não vinha tão bem assim antes da parada da Copa América, talvez. Ponto fora da curva foi a goleada sobre o time do Goiás, mas uma eliminação nos pênaltis contra o time do Atlético Paranaense, que é um time taticamente muito mais arrumado que o time do Flamengo, não é nenhum alarde para situação ruim lá na Gávea, lá com a equipe rubro-negra, certo? Vamos pulando para um outro jogo, comentar um pouco bem brevemente sobre Bahia e Grêmio. Eu gostaria de destacar muito a equipe baiana. O time do Bahia é um desses outros times que, apesar de ter se destacado bastante nos últimos anos no futebol nacional, não atingiu ainda o nível que o Atlético Paranaense atingiu. Sempre tem um elenco muito bem formado, contrata jogadores interessantes, o time tem um futebol bom de se assistir. É interessante ver a equipe do Bahia, apesar de todas as peças que sempre estão mudando por ali. Por exemplo, o Salmeia Vinícius estava se destacando, foi pro Galo, já teve agora a chegada do Guerra, que estava no time do Palmeiras. É um time que eu vejo que contrata muito bem e sempre forma um elenco muito interessante para a temporada. O Bahia tem tudo para permanecer na primeira divisão por muito tempo e tem tudo para melhorar esse grupo. Talvez uma hora com um grupo mais fechado, um grupo mais estruturado, consiga figurar entre as grandes equipes do futebol nacional, buscando vaga na Libertadores ou até um título como a Copa do Brasil. O time do Grêmio, eu acho que não chegou a pesar a camisa, mas chegou naquele fato que eu sempre ressalto sobre o time do Grêmio, que é uma equipe que sabe decidir o jogo. Uma jogada criada pelo Matheus Henrique, rolada pro Alisson, o Alisson driblou 2, finalizou no canto do gol e depois o time do Grêmio sabe se defender muito bem e não deu chance pro Bahia acabar tirando esse placar de 1-0 pro Grêmio lá na Bahia, que deu a classificação pra equipe gremista, certo? Pulando aí pro Clássico Mineiro, após o 3-0 do Cruzeiro, gigantesca vitória do Cruzeiro dentro de casa, num futebol muito bem aplicado pelo Mano Menezes lá no Mineirão, o time do Cruzeiro veio jogar na retranca lá na Independência. Sofreu o primeiro gol ali do Casares, do time do Atlético Mineiro, numa bola batida dentro da área, não foi nada de falha da equipe do Cruzeiro, foi muito mais mérito do meio-campista atleticano, e depois aquela finalização de completa felicidade do Patrick de fora da área no finalzinho do jogo, que já não interferia muita coisa no resultado, talvez para dar uma emoção pro final e talvez o Atlético Mineiro conseguir fazer mais um daqueles, eu acredito, lá no Independência. Mas o time do Cruzeiro mostra que é uma equipe muito mais preparada para o restante do ano, das competições que está disputando, tanto quanto a Copa do Brasil, temos Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes tem um elenco que já tá com ele faz tempo, eu acho que é uma equipe muito mais estruturada e que tem muito mais poder do que a equipe do Galo, pelo menos nesta temporada, certo? Pulando agora pro último jogo final entre Palmeiras e Internacional, talvez o jogo com mais polêmicas. Nós tivemos 2 pênaltis anulados pelo VAR, um pro Internacional e um pro time do Palmeiras, e também tivemos um gol do Internacional anulado no finalzinho do jogo. Minha opinião sobre os lances, eu
vou opinar sobre o gol anulado do time do Internacional do Cuesta, que eu não anularia. Não acredito que a carga que o Cuesta fez nas costas do Felipe Melo foi uma carga faltosa. Pra mim o gol foi totalmente legal, mas em comparação, ao meu ver, um pensamento de quem joga a bola, aquele desvio que o Edenilson dá no joelho do Felipe Melo chega a desequilibrar o atleta, mesmo que o Felipe Melo tenha feito tipo um esforço de queda muito maior do que o toque do Edenilson ter dado no joelho dele teria ocasionado. Pra mim foi pênalti sim no Felipe Melo naquele lance, mas isso é só opinião pessoal, coisa que não alterou a questão tática do jogo, onde o Internacional amassou o time do Palmeiras durante os 90 minutos. O time do Palmeiras não conseguiu criar jogada, não conseguiu criar contra-ataque e não estava conseguindo se defender direito, tanto que foram várias as defesas do goleiro Weverton que acabaram salvando o time do Palmeiras de um resultado muito pior lá no Beira-Rio. O time do Palmeiras tem apresentado isso há muito tempo, esse problema em jogos decisivos, em mata-mata, competições onde você precisa às vezes muito mais do que tática, você precisa de raça, de vontade para definir tudo em 90 minutos. O time do Palmeiras tem um desempenho ótimo no Campeonato Brasileiro, mas peca em jogos de quesito eliminatório. O time do Palmeiras, que ainda tinha alguma raça, alguma força de vontade em jogos mata-mata, que eu via pelo menos a última vez que eu cheguei a ver aquele time com vontade, foi na era Cuca, onde o time do Palmeiras sabia pressionar muito mais do que sabe pressionar agora. O time do Palmeiras é um time que controla o jogo hoje. O time do Cuca tinha um sistema de pressão que funcionava muito bem. O time do Palmeiras sabia sufocar o adversário. E de aquele jogo contra o time do Cruzeiro, onde o Palmeiras começou perdendo por 3-0, conseguiu reverter o placar, acabou empatado em 3-3. O time do Palmeiras, naquela época, mostrava a raça. Mostra também um grande poder dentro de casa, porque jogou muito melhor do que o Internacional na primeira partida, mas isso também é só mais um fato daqueles pra falar que o Palmeiras sabe jogar dentro de casa, mas não aprendeu ainda a jogar fora de casa. Isso vai ser muito ruim pro time do Palmeiras, que tem Libertadores na semana que vem, que é uma das competições que o Palmeiras tem colocado como prioridade no calendário há 3 temporadas. Então vamos acompanhar como é que o Palmeiras vai avançar e continuar após essa eliminação pro time Internacional, que teve todos os méritos. Pra mim o Palmeiras não merecia nem ter disputado os pênaltis. O time Internacional foi superior durante os 90 minutos. O Odair Helman mostrou que tem um elenco muito forte. O time Internacional não é colocado junto com o Palmeiras e Flamengo por questão financeira, mas se você for pegar pra analisar o elenco do time Internacional, se destaca entre os 3 melhores do Brasil, junto com o time do Flamengo e do Palmeiras, na minha opinião. O time Internacional é muito forte, tem ótimas peças de reposição no banco, e eu acho que pode render muito nessa Libertadores desse ano e até na Copa do Brasil. Depende de qual campeonato o time Internacional continuar se destacando mais. Um tá na semifinal, o outro vai disputar as oitavas na próxima semana. Beleza? Bom, foi só um reviewzinho rápido dessas partidas da Copa do Brasil, das quartas de final. Nós teremos agora as semifinais, que será entre Atlético Paranaense e Grêmio, Internacional e o time do Cruzeiro. Se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria em Grenal na final. Eu acho que tem todo um clima preparado pra isso acontecer, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. Se você gostou de vídeo assim, de eu expondo a minha opinião e comentando um pouquinho mais seriamente sobre o que tá acontecendo no futebol, tem muita coisa pra acontecer, principalmente agora nessa fase que tem Libertadores, mercado de transferência rolando. Vocês falam aqui embaixo nos comentários que a gente traz mais conteúdo assim, beleza? Alô!